Então, boa tarde a todos agora, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aberto aqui? Deixa eu ver. Essa aqui. Tá. Oi. Agora comecei. Tá. Então, é o seguinte, crianças, essa aula a gente já tinha visto também em sala de aula, né? Então, ela fica meio que num caráter de revisão ainda. Em virtude de toda essa loucura que a gente tá, não queria avançar realmente mais em conteúdo, então a ideia é essa. Eu vou fazer essa revisão dessa aula por dois motivos, né? Vou fazer essa revisão dessa aula um pouco mais detida por dois motivos, né? Primeiro que eu acho ela a aula mais difícil da disciplina, e segundo, porque, tipo, ainda que sobre tempo hoje para vai sobrar tempo, né, para continuar avançar no conteúdo, eu acho melhor para essa semana, enquanto a gente ainda tá, né, não bastasse pandemia, ainda tem ventania, então tá loucura. Ah, eu falei que eu ia explicar o negócio do vento e esqueci, peraí. Ô, sai. Isso, né? Deixa eu ver se eu acho um ciclone aqui. Acabei entrando na conversa e parei. Ele tá já no oceano aqui. Deixa eu ver se eu acho um menor. Não tem nenhum furacão. Acho que essa semana tá tranquilo. Na Europa deve ter algum. Aqui na Europa, aqui perto da Groenlândia, que tá tendo um ciclone também. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão vendo aí a guia do Wind, crianças? Dá pra ver? Sim, dá pra ver. Tá. Sim, dá pra ver. Tá. Então isso daqui, ó, tá perto aqui da Groenlândia, ó. Tá ampliado, mas dá pra ver. Isso daqui também é um ciclone, tá? Um ciclone, ele é uma área de baixa pressão. O que significa isso? A gente vai ver ainda a aula de baixa pressão, mas basicamente é como se fosse um buraco na atmosfera. Falando em termos bem populares, assim, é um buraco na atmosfera. E se tem um buraco, os ventos vão indo todos nessa direção, tá? É absolutamente normal isso. Isso daqui, ó, pra onde tá passando aqui a minha mão, essa mãozinha aqui, é a linha da frente fria, tá? Então você tem aqui o olho do ciclone, e isso daqui é a linha da frente fria. Então sempre associado ao ciclone você vai ter uma frente fria e uma massa de ar frio. O ciclone é justamente isso, é quando você tem o encontro das massas de ar, né? Uma massa de ar frio avançando sobre uma massa de ar mais quente, né? Ela vai jogar, a massa de ar frio vai jogar a massa de ar quente para cima. A gente vai ver uma aula especificamente sobre isso. Então, a força do vento, ela é ditada por dois fatores, né? Não, um só, na verdade. Né? A força do vento, ela é ditada pela diferença que tem entre os campos de pressão que você tem entre do mais alto para o mais baixo. Então, o vento sempre vai de onde você tem um campo de alta pressão, deixa eu achar um aqui. Aqui, por exemplo. Não, vocês estão vendo, ó, o vento está saindo daqui e entrando aqui no movimento circular, indo em direção ao olhinho do ciclone. Né? Então, sempre o vento vai saindo de onde você tem uma pressão mais alta em direção a uma pressão mais baixa. O que vai ditar a força do vento é a diferença que você tem entre a pressão desse campo aqui e a pressão desse campo aqui. Tá? Pense como se fosse busão lotado. Então, esse busão aqui tá cheio, né? E aqui o busão tá vazio. Então, a hora que esse busão abrir a porta, né? Eu tenho que sair desse busão e entrar nesse. Né? Vou pular no T100 e fazer a baldeação. Vou sair daqui e vou entrar nesse.
Na hora que esse daqui bater a porta, ó, abrir a porta, e esse aqui tá vazio, o que a galera faz? A correria. Uá! Vamos todo mundo correr pra pegar o busão vazio. Então a diferença, né? O, o grau de força do vento, a velocidade do vento vai ser quanto maior for a diferença, né? Quanto mais lotado tiver aqui, quanto mais vazio tiver aqui, maior vai ser a velocidade do vento. Né? Ela vai indo em movimento circular. Um dos motivos desse movimento circular é o fato da Terra ser redonda. Senão seria reto, né? Um dos fatores, né, que faz isso. Mas a gente vai ver isso em aula também. O que aconteceu com esse ciclone é que, tipo, esse olho aqui do ciclone, ele tava com uma pressão extremamente baixa, né? A diferença do anticiclone que tinha antes, né, atrás dele, para esse também era muito grande essa diferença, né? E aqui no olho também estava baixando muito rápido. A pressão ela não fica estática, ela fica se mudando o tempo todo. Então o que define, o que se chama de ciclone bomba, né, é uma área ciclonal em que o olho eu tenho uma redução da pressão de pelo menos 1 milibar por hora. Ou seja, essa redução da pressão é muito rápida. Ou seja, é um buraco na atmosfera e vai ficando um buraco cada vez mais vazio. Então, quanto mais vazio tá esse buraco, mais ele vai atraindo vento que tá aqui no entorno para ele. Então, o vento vai vindo muito rápido. Percebe? Furacão também funciona mais ou menos assim. Tá? Tem bastante diferença, mas é mais ou menos essa a lógica. Então, quanto mais baixa tiver a pressão aqui no olho, mais rápido for o ritmo de baixa dessa pressão, maior vai ser a velocidade dos ventos, tá? Então foi basicamente isso que tinha acontecido. Na segunda-feira, eu tinha visto a carta do INDE, qual que era a configuração que a gente tinha. Aqui. Droga que ele não salva. Antes ele salvava as configurações dos dias anteriores, agora ele não tá salvando mais. O que a gente tinha aqui para a América do Sul? A gente estava com um anticiclone aqui no Atlântico, uma área ciclonal bem baixa, que ia ser esse ciclone aqui no Paraguai, e aqui para os Andes, uma outra área anticiclônica, ou seja, duas altas, uma no Pacífico e outra no Atlântico, e uma baixa no meio do Paraguai. Mano, na hora que eu vi isso, eu assustei. Falei, por quê? A gente, pode parecer que vocês não entendam isso agora, mas quando a gente tiver essa aula vai ficar um pouco mais claro, vai já antecipando um pouquinho o conteúdo. O anticiclone, ele é um paredão de ar. Ele não deixa nada avançar. Ele só vai deixar avançar se tiver se ele se mover, né, e deixar as coisas passarem pelo caminho, senão ele fica parado, né? Então eu tinha um anticiclone aqui no Atlântico, né? E a baixa aqui em cima do Paraguai. Eu falei, cara, roguem a Deus para que esse anticiclone aqui do Atlântico não se mexa, deixa ele parado lá, porque se ele sair daqui e for para a África, o que vai acontecer, né? Ele vai dar espaço para este ciclone aqui, que estava sobre o Paraguai, avançar para o oceano, e essa massa de ar frio que estava aqui em cima do Pacífico avançar também em cima da América do Sul. Outra coisa que a gente vai ver, que as frentes frias, né, as massas de ar frio, quando elas vêm do Pacífico, elas são, em geral, muito mais fortes. São muito mais frias do que as que vêm de sul. Tá? Então, na hora que eu vi, eu falei, Jesus, já tinha massa querendo subir aqui no Pacífico. Falei, se esse anticiclone aqui do Atlântico sair e for para a África, ele vai sugar todo esse sistema aqui do Pacífico e do Paraguai aqui em direção ao Atlântico. Bah, não deu outra. Não deu outra. Terça de manhã já estava se movimentando. Então foi uma baixa pressão que formou no Paraguai, né? E esse anticiclone que estava aqui em cima do Atlântico saiu, foi para a África e deu espaço para esse ciclone de uma pressão muito baixa vir em direção ao Atlântico. Aí o nome de ciclone bomba é porque o ritmo de baixa de temperatura dele é bem acelerado. Deu para pegar mais ou menos assim, gente? Bem superficial? Sim? Sim, Tá. Ok. professora, Oi. vou aproveitar o gancho, quero fazer uma pergunta Diga. relacionada a isso. Normalmente os ciclones, eles acontecem, eles ocorrem, né, sempre vinculados a chuvas, ou pode ser
Uhum, uhum. A chuva acontece na linha da frente. Deixa eu mostrar aquele ali da Europa. Ah, não, esse aqui ainda dá pra mostrar, ó. Então, vem dessa linhazinha aqui, ó. Uma descontinuidade aqui. Vocês conseguem enxergar isso? Força a imaginação um pouquinho, Sim. né? Isso daqui é a linha da frente fria, tá? Então ele tá aqui ainda, mas ele já tá deslocado pro oceano. Olha o tamanho, Jesus. Tá? Isso daqui é a linha da frente fria. Então, a chuva, ela vai acontecer aqui na linha da frente. Daí você sabe que a frente fria chegou. É quando chove, justamente, né? O primeiro sintoma da chegada de uma frente fria é a chuva. E aí a intensidade dela vai ser outros fatores que vão governar. Mas o que define a passagem da frente fria é justamente o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuva. Atrás da frente fria, aí vem a massa de ar frio. Então, essa região aqui. A gente tá agora sob a massa de ar frio. A linha da frente tá onde? Aqui, Porto Seguro, agora, né? Então, a gente já passou pela frente fria, agora a gente tá sob uma massa de ar frio. Tá? Mas sempre na hora da passagem da frente fria, sim, vai acontecer chuva. Tá? Ok, obrigada. Beleza. Mais alguma dúvida, crianças, com relação ao ciclone? Professor, Diga. tá me escutando bem? Sim, sim, sim. Tá. Quando os climatologistas, como a senhora estuda com veem isso aí com uma certa pode acontecer, Uhum. Sim. Não, é isso mesmo. É isso mesmo que é feito. Não, não, não. Não, não. Aí o pânico vai de cada pessoa, né? Eu não deveria falar isso. Você é extremamente escrota de falar isso, eu sei. Mas eu tava aqui vibrando. Eu tava adorando. Eu falei, meu Deus. Não! Da ventania. Cara, eu adoro ver tempestade. Eu sou fascinada por tempestade. A minha mãe achou retardada. Como assim? Fascinada, porque a minha mãe morre de medo de tempestade. Um trovão pra ela, ela entra em pânico. Ela tem crise de pânico mesmo. Cara, mas eu aqui fascinada. Eu, uhul, olha essa tempestade aqui, cara. Vibrando, vibrando, vibrando. Espantou! Espantou, pelo menos, o gafanhoto. Mas a reação diante de uma tempestade não tem relação com o nosso conhecimento de climatologia. Vai de cada um. Eu tinha um amigo na faculdade também, que ele acabou virando professor depois. Mas, cara, ele vibrava quando via a tempestade. Ele falava, tem gente morrendo na favela. E ele não tava nem aí. Assim, vibrando com a tempestade. A reação é de cada um, assim. Não, não. Não, a gente faz o que o senso comum nos diz, o que a defesa civil manda, eventualmente, mas nada muito, muito além disso, não. Tá? não, tá bom. Não, não, tranquilo, tranquilo. Obrigado. Imagina. Vamos. Professora, Oi. em relação ao sentido de votação, O hemisfério onde você está. O hemisfério onde você está. Vocês ainda estão vendo a guia aqui, né? Tá. Se você tá no hemisfério sul, né? O ciclone vai girar no sentido horário. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Ele tá aqui ainda, ele tá girando no sentido horário. Né? No hemisfério norte, como vocês viram aquele da Europa, ele vai girar no sentido anti-horário. Aqui, ó. Cadê a droga do ciclone aqui na Groenlândia? Cadê a Groenlândia? Aqui. Ó. Então, no hemisfério norte, ele gira no sentido horário. No hemisfério sul, no sentido anti-horário. Ao contrário. No hemisfério norte, o ciclone gira no sentido anti-horário. No hemisfério sul, gira no sentido horário. E aí, o anticiclone também é o contrário disso. Então, o anticiclone. Aqui, a gente tem um importante aqui nos Açores, ó. Então, no hemisfério norte, o anticiclone gira no sentido horário. E aí, no hemisfério sul,
ele gira no sentido anti-horário. Tá? Isso que o que define isso é justamente o hemisfério onde você está. Tá? Então a gente vai ver isso na aula 8, se eu não me engano. É a curvatura da Terra que faz esse efeito. Tá? Se não fosse pela Terra ser redonda, essas coisas seriam todas retas. Né? Elas não seriam circulares. Então é um dos argumentos que a gente usa contra o povo da Terra plana. Né? Se a Terra fosse plana, não teria furacão. Né? Eles viriam um vento reto, não seria um negócio girando assim. Ou seja, Nunca fugirá desse padrão, sempre. Os ciclones no hemisfério norte girando no sentido anti-horário, e aqui no hemisfério sul, horário. Sempre vai ser nesse padrão. E é com isso que a gente pode saber, por exemplo, se eles vão trazer chuva ou não, se eles vão trazer muita água ou não, se ele tá vindo no sentido. Que a gente tava com esse ciclone aqui em Porto Alegre, que o efeito foi bem pior. Pela posição que ele tava jogando vento sul em Porto Alegre, né, fazendo um giro, jogando vento sul em Porto Alegre, e esse vento estava vindo do oceano, ou seja, é água demais, né, se tá vindo vento do oceano, ele tá jogando água para você. Se o sentido do giro dele tá vindo do continente, então não vai trazer tanta água assim. Então a previsão do tempo, ela também vai utilizar esse sentido do giro para saber se vai vir muita água ou não. Se esse giro estiver proveniente do oceano ou se estiver vindo proveniente do continente, para você saber quanta água que vai vir. sim. Obrigado. Mais alguma questão, crianças? Dou-lhe uma? Eu tô vendo aqui no meu Waze, aqui no meu celular, e ali perto da Antártida, há uma confusão. Gente. Na Antártida, em volta da Antártida, dificilmente você vai encontrar menos de 10 ciclones. Nossa, Dificilmente você vai encontrar menos de 10. Tudo ao mesmo tempo ali. A Antártida é um negócio louco. Tá? Dizem por aí que o pessoal da geografia é tudo louco. Ah, dizem? Eu achei que era verdade. bem. Né? Aqui. Mas, professora, peraí. O que quer dizer que com mais de 10 quilômetros na Antártida, isso quer dizer o quê? A gente não teve um. A humanidade. Não! Isso, gente, isso é super habitual. Isso é super habitual. Os ciclones que vão se formando na Antártida, eles vão se deslocando em direção ao oceano, vai vindo pra África, vai vindo pra América do Sul, vão andando. Isso acontece direto. Então, todos os ciclones se formam na Antártida? Não. Se formam em várias regiões por aí. Aqui, ó, quando a gente fala que a previsão do tempo não complica tanto assim o nosso entendimento. Mas toda a frente fria está associada a um ciclone. Toda. Então, toda vez que você vê no jornal falando, tá vindo aí uma frente fria, tem um ciclone atrás dela. Sempre. É que a previsão do tempo não fala. Mas sempre tem. A gente denomina ciclone, a gente fala pra galera, né, ficar atento com o ciclone, quando ele tá mais forte e pode acontecer uma ventania como essa. Mas toda frente fria tem um ciclone. E frente fria a gente não vê direto, aí cada 10 dias, cada 5 dias, às vezes chegando um. Então sempre tem. Isso que a gente viu foi só um ciclone mais forte, mas eles estão aí direto. Certo. Né? Vamos aprender. Deixa eu ver aqui. Imagina. Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho aqui das transferências de energia. Então a gente viu na aula passada a química atmosférica, agora a gente fala sobre a física atmosférica, como é que a energia se move pelo planeta, tá? Vai, meu filho. Até o computador tá com preguiça hoje, Jesus. Tá, agora foi. Tínhamos visto a diferença entre radiação solar e insolação. O que é radiação solar? É a quantidade de energia que o Sol emite, né, e vai chegar aqui na Terra. Então, ele é feito de ondas eletromagnéticas. Lembra o que era a diferença? O que é uma onda eletromagnética? Temos dois tipos de onda mecânica e onda eletromagnética.
A onda mecânica é aquela que precisa de um meio material para se propagar, que é o caso do som, por exemplo, né? O som não se propaga no espaço. No espaço sideral você não escuta barulho, né? Porque o som ele se propaga no ar. Ele precisa, né? Ele é essa vibração, essa agitação do ar, né? Esse tipo de agitação do ar é que você escuta como som. Isso é uma onda mecânica. A onda eletromagnética, ela não precisa, ela pode, mas ela não precisa de um meio material para se propagar. Então é por isso que a energia do Sol ela chega até nós, atravessando o espaço sideral e chegando até nós. Então isso é radiação solar, a energia que o Sol emite aqui para a Terra, né? A insolação é a radiação solar sobre a superfície, a quantidade de energia que eu tenho sobre uma superfície num determinado período. Então, uma coisa é o quanto que o Sol, né, o global, né, a radiação global que o Sol manda. Outra coisa é o quanto cada pedacinho da Terra recebe de radiação solar. Então, mesmo sendo o mesmo Sol, a quantidade de radiação que cada pedacinho da Terra vai receber é diferente. É diferente em função da inclinação que a Terra tem. Aliás, falando em inclinação, eu falei para vocês que eu ia trazer o globo, né? Acabei não trazendo porque eu tinha marcado de ir para o UDESC, a gente tá tendo que marcar horário para poder entrar na universidade. Eu marquei horário para quando? Né? Sexta-feira eu marquei, acho que foi, ou foi segunda que eu conversei lá com o guri. Eu marquei para ir quarta-feira de manhã, logo depois da ventania e quando ainda tava ventando. Parabéns, Daniela. Rasgo o diploma, meu Deus do céu. Acabei não indo para o UDESC. Então, hoje, mais uma vez, sem o globo. Enfim. Tá. Então, a quantidade de energia que cada pedacinho da Terra vai receber vai depender da inclinação. Então, tipo, os polos, eles estão mais inclinados em relação ao Equador. Então, eles vão receber, na média, menos energia. E vai depender também da nebulosidade da região. Então, se você tem uma nebulosidade maior, você vai receber uma quantidade de energia menor. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, que depende do fotoperíodo. O que era fotoperíodo, né? A duração do dia. Aquele trabalhinho que vocês fizeram em astronomia, lembra? Que a gente calculou a duração do dia. Então, dependendo da época do ano, eu vou ter um dia mais curto ou um dia mais longo. Então, isso vai ser um dos determinantes, né, da quantidade de energia que eu vou receber ao longo do dia. Tá? E a nebulosidade é um pouco razoavelmente óbvio, né? Quanto mais nuvens eu tenho, menos a quantidade de energia que vai atingir o meu solo. Tá? Então, aqui esse gráfico, ele vai mostrar qual é a distribuição da insolação por latitude. Tá? Isso é uma média do ano. Então, aqui eu tenho para o hemisfério sul, para o hemisfério norte, aqui, o zero no meio, tá? A lógica te leva a pensar que a latitude zero, que é o Equador, deveria ser a região da Terra com maior insolação. E você não está vendo isso no gráfico. Você está vendo que a latitude zero, ela está realmente na região que tem uma quantidade maior de insolação, só que é um maior peronomútil, né? Não é tão alto assim como você vê a insolação nas latitudes mais vizinhas, assim, 20, 30 graus, mais ou menos, tem uma insolação maior até do que no Equador, tá? Por que isso? Por conta da nebulosidade, que a gente acabou de falar. A região do Equador, justamente por receber muita energia, né? Porque ela vai receber energia não só do Sol, mas também os sistemas atmosféricos que tem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A gente tem uma quantidade de energia muito grande ali, então você tem uma nebulosidade muito grande. Então, embora seja alto o nível de insolação na região equatorial, não é tão alto assim, porque é uma região com permanente nebulosidade, tá? As áreas da Terra que você vai ver com maior insolação vão ser essas latitudes mais ou menos próximas dos trópicos. 20 a 30 graus de latitude, tanto para o norte quanto para o sul. Tá? Essa sim é que você vai ter uma
maior. Por que isso? Tá? Isso a gente vai ver na aula 8, também a mesma aula que a gente vai ver basicamente esse movimento aí do ciclone. Aula 8, acho que é a aula 8. Mas é a diferença que a gente tem entre os campos de pressão da Terra. Se você for pegar o mapa do clima da Terra, vocês vão reparar que essas faixas aqui, né, tanto do hemisfério norte quanto do hemisfério sul, elas são faixas desérticas. O Saara está por aqui, alguns desertos dos Estados Unidos, China, Arábia. Aqui para o hemisfério sul a gente tem todo o deserto australiano, Kalahari na África também, tá? Então essas áreas mais ou menos subtropicais são as grandes faixas desérticas do globo. Então tem menos nebulosidade. Então é isso que garante que eles tenham um dos fatores, né, que garante que eles tenham uma insolação maior. Certo? Então, grosso modo, eu tenho uma insolação maior na região tropical do que nas regiões polares, justamente porque eu tenho justamente porque eu tenho um recebimento de energia maior nessa parte mais bojuda da Terra, que é a região tropical. À medida que eu vou indo em direção aos polos, vai ficando mais inclinados os raios solares, então eu vou tendo uma insolação menor, tá? Menor insolação no Equador, por conta da nebulosidade, e maior insolação nas regiões tropicais, né, em virtude ao ramo descendente da célula de Hadley, que a gente vai ver na aula 8. E se você tiver um olhinho mais clínico, você vai reparar que esse pico é maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Tá? Por que isso? Justamente porque tem mais deserto no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Por que tem mais deserto no hemisfério norte do que no hemisfério sul? Porque tem mais terra no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Né? Então isso se reflete no nível de radiação que você vai ver nos diferentes níveis de radiação que você vai ver pelo planeta. Tá? Tá. Aí a gente vai descendo, então, em direção aos polos. Em direção aos polos a gente vai diminuindo. Eu vou ter o pico de baixa, né? O pico de baixa é ótimo, né, Daniela? Eu vou ter o vale da radiação aqui por volta das latitudes 60 graus, mais ou menos 60, 65, próximo dos círculos polares, tá? E aí, aqui para o Polo Norte, levanta um pouquinho, né? Sobe um pouquinho, mas bem discretamente. E aqui para o Hemisfério Sul, se vocês forem reparar, sobe mais a insolação. Né? A gente recebe mais a insolação aqui no Polo Sul do que no Polo Norte. Por que eu tenho mais insolação no Polo Sul do que no Polo Norte? Porque o Polo Norte é oceano. Então, eu tenho do oceano, eu tenho uma nebulosidade ali sobre o Polo Norte maior do que eu tenho sobre o Polo Sul, que é continente. Tá? Então, a distribuição da insolação, ela faz esse jogo, esse balanço entre a sua latitude, a distribuição de terras pelo globo e a nebulosidade que isso produz. Tá? Tranquilo? Então, esse resuminho aqui de tudo que eu acabei de falar, que no Equador a insolação é reduzida e nas latitudes subpolares também, né, por volta de 60 a 65 graus, em virtude da nebulosidade. Mais baixa no Ártico do que na Antártida também, mesma coisa, em função da nebulosidade maior ali no entorno do Ártico. E a insolação é mais elevada nas latitudes subtropicais, principalmente do hemisfério norte, em função da baixa nebulosidade que eu tenho nessa região, que são as grandes faixas desérticas do globo. Aqui a gente vai ver esse ramo descendente da célula de Hadley na aula 8. Ok, até aqui, crianças, com a distribuição da insolação no planeta, então ela vai ser o fator primordial para a definição dos tipos climáticos que eu vou ter pela Terra. O principal que a gente vai ter para definir os climas é justamente quanto de energia chega em cada pedacinho da Terra. Então a gente vê que não é igual, é o mesmo Sol, mas as características da curvatura da Terra e a distribuição dos continentes vão governar aí o tipo, a quantidade de energia que cada pedacinho da Terra vai receber. Tá? Um
um fato, uma informaçãozinha numérica, né? A quantidade de energia que o Sol emite, né? 5,6 vezes 10 a 27 calorias por minuto. Tá? E a gente tem o conceito também de constante solar, que eu não sei se vocês se lembram, a gente viu isso em astronomia. É a quantidade de energia que chega no topo da nossa atmosfera, aquela faixa ali dos 400 quilômetros mais ou menos. Tá? Em média, para o planeta, a gente recebe aproximadamente 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Então, o que é um centímetro quadrado? É um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, a cada minuto, 2 calorias, né, incidem por centímetro quadrado. Lembrando que não é aquela mesma coisa que a da caloria alimentar. A gente tinha visto que a caloria alimentar é a quilocaloria, na verdade, né? Não confundam com essa caloria alimentar, é só caloria mesmo. Tá? A quantidade de energia que cada pedacinho da Terra vai receber, né, vai variar com as manchas solares, como a gente tinha visto em astronomia, que a constante solar não é constante, ela recebe esse nome, mas ela não é constante. Então, em períodos que a gente está produzindo mais manchas, o Sol produz mais energia. Então, não é constante essa quantidade de energia que chega aqui à Terra. E varia também com a época do ano. Então, no verão, a gente vai receber uma quantidade de energia maior do que no inverno, tá? A título de exemplo, a gente tem essa tabelinha aqui, que para o hemisfério sul, sempre no dia 15 de cada mês aqui para o hemisfério sul, qual é o valor da constante solar, em média, para o hemisfério sul. Então, percebam aqui que em direção ao meio do ano, esse valor é menor do que 2, e aqui para o final e começo do ano, esse valor é maior do que 2. Tá? Então, isso é justamente mostrando a diferença que a gente tem entre o verão e o inverno. Então, os meses de verão, eles têm uma constante solar mais alta, a gente está recebendo mais energia. Os meses de inverno vão ter uma constante solar mais baixa. Tá? Aqui, para o caso do hemisfério sul, vai ser julho, o mês mais de menor constante solar, e o mais alto qual vai ser? Janeiro. Geralmente, né, a gente considera esses os meses modelo de verão e de inverno. Tá? Quando a gente vai trabalhar em climatologia, qual é a temperatura desse lugar em janeiro e em julho? Qual é o padrão atmosférico desse lugar em janeiro e em julho? Qual é o padrão de pluviosidade em janeiro e em julho? Esses são os meses que a gente toma como padrão de verão e de inverno. Justamente por isso, porque julho é o mês que a gente tem a menor insolação, janeiro é o mês que a gente tem a maior insolação. Isso para o hemisfério sul, né? Para o hemisfério norte é o contrário. Ok? Qualquer dúvida podem ir perguntando aí pelo meio do caminho, tá, criança? Só peço que se vocês tiverem dúvidas aí no meio, como eu tô aqui no meu computador, eu tô com a tela, é isso que vocês estão vendo aqui, a tela do PowerPoint, eu não tô vendo o que tá rolando no chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí no meio, vocês têm que perguntar. Bom, quando a radiação solar ela entra na nossa atmosfera, o que vai acontecer com ela? Uma vez ela entrando na atmosfera, o que acontece com essa energia? Tem 3 processos diferentes. Tá? Difusão, processos físicos, né? Difusão, absorção e reflexão. Nos livros, vocês podem encontrar a difusão também com o nome de espalhamento. Eles vão falar difusão ou espalhamento. É a mesma coisa, tá? O que é a difusão? Essa energia ela vai literalmente se espalhar pela atmosfera, tá? Se distribuindo aí pelas partículas da atmosfera como os gases da nossa atmosfera e aerossóis. Não me lembro se eu cheguei a dizer para vocês o que é um aerossol. Um aerossol a gente define como qualquer partícula líquida ou sólida em suspensão na atmosfera. Ou seja, tudo aquilo que está na atmosfera e não é gás. Que é líquido ou sólido. Aí tá viajando aí pela atmosfera. Se está no chão não é aerossol, mas se está viajando pela atmosfera é aerossol. Então, a nossa atmosfera, o espalhamento que ela permite um espalhamento maior daqueles comprimentos de onda um pouquinho menores, que é a faixa do azul. Então, isso é o que garante que o nosso céu seja azul. Ela é a cor que ela se difunde mais pela nossa atmosfera.
Eu lembro que eu tinha falado para vocês em sala por que o pôr do sol é vermelho, que ele vai tendendo aos vermelhos. Qual é a questão? Porque quando a gente vai se aproximando o sol vai se aproximando da linha do horizonte, ele vai baixando, o que acontece? Geometricamente, ele vai atravessar uma camada de ar maior, né? O mesmo raio de sol indo em direção ao horizonte, ele vai atravessar uma camada de ar maior. Quem tá me chamando? Não, ninguém. Tá. Ele vai atravessar uma camada de ar maior. Então, com isso, já vai ter tudo espalhado, né? Essa camada de ar maior vai espalhar todo os comprimentos de onda do azul e vai sobrar só os comprimentos de onda um pouquinho maiores, né? Os amarelos, os laranjas e os vermelhos, tá? Esse efeito é tanto mais forte quanto mais poluído for o local. Quanto maior o conteúdo de aerossóis, de material particulado que eu tiver em suspensão na atmosfera, maior vai ser esse bloqueio aí dos raios em direção ao vermelho. Então eu vou ter um pôr do sol mais vermelho. Acho que eu já contei essa história 500 vezes para vocês, né? Um dia eu tinha um aluno super ambientalista em sala de aula, que eu falei que o pôr do sol vermelho, quanto mais vermelho o pôr do sol, mais poluído está o dia. Ele falando, não, eu ficava estupefato com a beleza de um pôr do sol vermelho. Para nossa saúde, um pôr do sol vermelho não é nada belo. Muito pelo contrário, ele está justamente denunciando a quantidade de material particulado que pode ser poluentes, né? Material particulado não necessariamente vai ser um poluente, assim. Mas, né, via de regra, a gente vai ter para as grandes cidades, sim. Né? A gente vai ter uma medida do grau de poluição. Saudade daquele pôr do sol rosa pink que eu via na Berrine quando eu tava voltando da graduação, cara, no ônibus. Meu Deus do céu, que nem agosto. Céu de São Paulo em agosto, final de tarde. É rosa pink. Tão vermelho que fica, assim. Ok, lindo, né? Eu acho lindo. Eu gosto da desgraça, né? Eu acho lindo aquele pôr do sol. Né? Mas eu, como climatóloga, sei perfeitamente o que aquilo significa, né? Que tá realmente muito, muito poluído. Enfim. Seguinte. A absorção. Qual que é outro processo físico? A absorção. Então, aquilo que não foi difundido vai ser absorvido. Cada partícula da nossa atmosfera tem um comprimento de onda preferencial, ou seja, absorve determinados tipos de energia. Cadê aqui o espectro eletromagnético? Cadê aqui? Então, aqui a gente tem o espectro do visível, ó, esse pedacinho do visível. Então, são vários comprimentos de onda que tem para cada cor e para cada tipo de energia também. Então, cada material ele tem um tipo de energia que ele absorve. A gente viu na aula passada que o oxigênio ele absorve o ultravioleta C, né? O ultravioleta C quebra e o ozônio absorve o ultravioleta B. Então, cada material, cada constituinte da atmosfera absorve um determinado comprimento de onda de toda a energia que a Terra emite pra gente. Tá? Então, um comprimento de onda específico e uma quantidade também. Então, a gente chama isso de absorção seletiva. A nossa atmosfera não absorve tudo o que o Sol emite. Algumas coisas ela vai mandar embora para o espaço, que é justamente a reflexão. Né? Ela vai ir embora, né? Minto. A reflexão é quando uma fonte de energia bate aqui na superfície e é mandada embora para o espaço. Tá? Então, uma energia, ela vai entrar na nossa atmosfera, ela vai sofrer um desses três processos. Né? Ou vai se difundir pela atmosfera, espalhando, né, que é o que dá a cor azul para o nosso céu. Vai ser ou absorvida pelos constituintes atmosféricos ou vai ser mandada embora para o espaço. Tá? Aqui a gente tem uma figurinha mostrando o nosso balanço médio de radiação. Então, imaginando o 100% que entra da quantidade da energia solar, 40% da energia que entra no nosso planeta vai interagir com as nuvens, 60% vai interagir com o ar propriamente dito. Tá? Vamos focar aqui nos 40% das nuvens. Tá? Desses 40% de toda a energia que ingressa na nossa atmosfera, as nuvens absorvem 1%, 25% bate na nuvem, reflete, vai embora para o espaço, de novo,
e 14% ela manda para superfície. Então, 25 com 1, 26, com 14, 40. Fechou. Ok? De 100% da energia do Sol, 40% interagem com as nuvens, dos quais 25% vão ser refletidos de volta para o espaço, 1% vão ficar nas nuvens, vão ser absorvidos por elas, 14% elas vão emitir em direção ao Sol. Dos 60% que interagem com o ar, 7% vai embora para o espaço, difundido pelos aerossóis que a gente tem na nossa atmosfera. Então, sal, poeira, pólen, areia, células mortas, tudo, ácido sulfúrico, todos os aerossóis que a gente tem na nossa atmosfera, né, globalmente, 7% da nossa energia vai embora para o espaço por conta desses aerossóis. Tá? 16% fica na atmosfera, são absorvidos pelos gases atmosféricos, e 37% o ar manda para a superfície terrestre. Tá? Desses 37% aqui, que manda para a superfície terrestre, a Terra absorve 32% e manda 5% embora para o espaço. Então, quem é que manda energia embora para o espaço? As nuvens, os aerossóis e a superfície terrestre. Tá? Então, desses 37, manda embora 5% para o espaço e fica aqui na superfície 32%. 14% das nuvens com 32% do ar, isso dá 46%. Ou seja, de 100% de energia que o Sol manda para a gente, menos da metade fica aqui na Terra. Tá? Vai sofrer alguns processos aí que vão ficar ou na atmosfera direto ou vai indo embora para o espaço, sendo refletido de volta para o espaço. Eu gosto sempre nessa figura de chamar atenção para uma coisa. Para a quantidade de energia que é refletida pelas nuvens aqui. 25%. 1/4 da energia que incide sobre a Terra simplesmente nem chega aqui. Bate nas nuvens e vai embora. Tá? Então, o grande destaque que elas têm como, vamos dizer assim, filtro solar do nosso planeta, né? Garantindo que uma boa parte dessa energia não consiga chegar até nós. Né? E poucas coisas em climatologia e meteorologia são tão desconhecidas quanto as nuvens. Não estou falando de classificação delas, estou falando de microfísica, de processos que acontecem dentro das nuvens. Poucas coisas são tão desconhecidas dentro da meteorologia como isso. Então, essa é a dificuldade que a gente tem, né, de quantificar o balanço global de energia, e aí já adiantando um pouquinho de conteúdo. O quanto que isso se refletiria, né, uma mudança no padrão de nebulosidade do planeta, o quanto que isso se refletiria numa mudança climática futura, cara, isso é louco da gente conseguir calcular. É muito difícil. Tá? Porque esse balanço global, se as nuvens elas têm essa responsabilidade de 1/4 da energia do planeta, cara, pensa na mudança. Se a gente colocar 1% a mais de nuvens no planeta, ou a menos, o que isso vai interferir nesse balanço de energia? Então, super complicado de fazer esse tipo de conta. Então, quando a gente tem uma ciência atmosférica que tem tanta dificuldade na conceituação e na modelagem das nuvens, isso vai ser igualmente muito mais difícil de prever qual vai ser o efeito dela para as temperaturas, tanto atuais quanto futuras. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer também. Certo? Então, esse é o nosso balanço global de energia. Agora eu passo para vocês o conceito de albedo. O que vem a ser albedo? É a quantidade de energia refletida por um corpo. Então, todo corpo ele vai absorver energia ou vai refletir. Tá? Vai absorver uma parte e vai refletir outra parte. Albedo é o quão espelho é essa superfície. Né? O que seria um espelho perfeito. Não existe um espelho perfeito, mas o que seria um espelho perfeito, né? Que refletiria 100% da energia que incide sobre ele.
Então, isso é o albedo, a quantidade de energia que vai ser mandada embora dessa superfície. É o quão espelhar é essa superfície. A gente expressa o valor do albedo sempre em fração ou em porcentagem. A gente não expressa em valor absoluto. É sempre o quanto, né, de toda a energia solar incidente ou de qualquer fonte de energia, quanto que vai, né, desse total, qual vai ser a fração que vai ser refletida pro espaço. O que vai determinar qual é o albedo de cada superfície? Né? A cor, a rugosidade e a substância do material. Então, a cor. Cores mais claras refletem mais energia. Isso é meio que senso comum pra gente já. Cores mais escuras absorvem mais energia. Aquele papo que a gente fala, usar roupa preta no verão é mais... esquenta mais ou menos essa ideia. Enquanto mais... quem me chama? Aqui. Então, quanto mais escura a superfície, maior vai ser o albedo. Quanto mais escura a superfície, menor vai ser o albedo. Quanto mais clara a superfície, maior a energia que você vai refletir. Tá? A rugosidade do terreno. Se eu tenho um terreno liso, uma superfície lisa, ela reflete mais energia do que uma superfície rugosa. Porque uma superfície rugosa, a energia vai entrar ali e vai ficar fazendo ping-pong por dentro da rugosidade desse terreno. Aí bate numa superfície, volta e bate na outra parede, bate na outra, fica nesse ping-pong aí, até finalmente pegar um ângulo e conseguir sair embora pro espaço. Alguém chamou? Não? Tá. Esse é um dos motivos por que as cidades são mais quentes do que as regiões do entorno, o fator que a gente chama de ilha de calor, que muita gente atribui. E é uma coisa que eu ia perguntar. Teria sentido também o caso dos locais das frias, dos polos, porque além de receber o sol, também reflete mais porque é branco. Justamente. Então, se o gelo fosse preto, talvez os polos não fossem tão frios. Ele não tivesse tanta camada de gelo também. Exato. Mas o gelo é branco, então o fato que ajuda, né, os polos a serem mais frios é justamente o fato do gelo ser branco. Né, fica mais frio ainda. Muito interessante. Né? A natureza suas perfeições. Sim, sempre. Então, em relação às cidades, que muita gente acha que as cidades elas são mais quentes por conta dos poluentes, e nem é poluente, né? Dióxido de carbono não é poluente, mas dos gases atmosféricos, né, que estão ali e absorvem mais energia. Não, isso é o de menos. Isso dentro da geometria da cidade, eu tô aqui olhando aqui de casa, dá para ver o continente. Cara, você vê a quantidade de prédios que tem, né, e como é que é toda a geometria urbana, cara. Então a energia vai entrando ali, ela fica põe nos prédios até conseguir sair. Então a energia não é que ela absorve mais energia propriamente, é que a energia fica mais tempo ali dentro. Então isso resulta aí num aumento de temperatura, em média, ali dentro da cidade. E outra coisa também, né, um terceiro fator que governa a quantidade de albedo é a própria substância de que é feito o material. Então existem algumas substâncias que absorvem mais energia e outras que absorvem menos. Um exemplo de substância que absorve bastante energia é a água. Então, superfícies de água, oceanos, rios, parará, eles terão um albedo menor, porque ela absorve mais energia. Tá? A clorofila também é uma substância que absorve bastante energia. Então, superfícies florestais também, né, um dos fatores, né, que fazem as superfícies florestais terem um albedo menor é a clorofila, que ela é feita justamente para absorver energia. Tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha mostrando o albedo de diferentes superfícies. Vamos pegar aqui que a gente estava falando, as florestas. Tá?
Florestas têm um albedo de 3 a 10%. É super baixo. Então, por que eu tenho florestas com um albedo super baixo? A gente consegue elencar alguns fatores aí. Primeiro, a clorofila. Segundo, o fato de que elas são uma superfície rugosa. Pensa, aquele emaranhado todo de plantas. Né? Então, a energia ela entra ali, fica ricocheteando entre as plantas, entre as folhas. Realmente demora muito para sair dali. E o fato de ser também uma cor mais escura. Se você for pegar o verde das florestas, realmente é um verde bem mais escuro. Então, cor escura, elas vão ter um albedo menor. Então, esses 3 fatores, né, os 3 fatores que governam o albedo vão atuar sobre as florestas. A cor, a rugosidade e a substância predominante. Tá? O que nós temos aqui de interessante? As nuvens. Nuvem cúmulos. São as nuvens mais espessas. De 70% a 90%. Então, ela é um paredão de bloqueador de energia mesmo. Tá? Boa parte da radiação solar que entrar num cumulonimbus não vai chegar aqui na superfície. Vai ser mandada embora. As cidades. Ó, cidade tem um albedo de 14% a 18%. Baixinho também. Por quê? Porque a rugosidade do terreno, elas absorvem, elas ficam, a energia fica retida ali por mais tempo. Gelo, 50% a 70%, por causa da cor. Dunas de areia, de 30% a 60%, também, por conta da cor. Quem chama... Aqui... Eu ia pedir acho que o Pedro tá com o sinal dele do áudio ligado, não sei se esse interfere às vezes. Então, se tivesse como desligar, não sei, talvez se é dele, eu consigo ver quem é que tá com o microfone ligado. É o Pedro, eu vou silenciar, vou ver se eu consigo silenciar ele aqui. Não é possível ativar o som de outra pessoa, poxa. Ô Pedro, desliga aí o microfone. Se você não tiver nenhuma pergunta. Ele já desativou já. Falou. Nossa, sempre os meus alunos animando a minha quarentena, cara. Agradeço vocês por isso, sério, de boa. Porque eu realmente preciso dessa animação. Que mais que a gente pode apontar aqui? Aqui, a água com altura solar de 5 a 30 graus, ou mesmo, né, acima de 40 graus. Né? Isso aí vai entrar, cara, a lei de Snell, era uma praga isso em física para conseguir explicar, mas a ideia é que a água ela vai ter um albedo super baixo aqui também. Tá? Ela absorve realmente muita energia. O que mais que a gente pode comparar aqui? Uma floresta tropical e a floresta decidufólia. O que é a floresta decidufólia? A floresta temperada. A gente vai ver isso no próximo semestre. Então, a floresta tropical, vocês veem que ela tem um albedo maior do que a floresta decidufólia, que a floresta tropical ela é mais fechada, ela é mais densa. Outro fator que faz as florestas terem um albedo mais baixo é justamente a umidade delas também. Né, a água que está distribuída pela atmosfera, acabei de lembrar isso. Então, tem um quarto fator que faz as florestas terem um albedo elevado. A questão da umidade. Essa absorção aí de energia pela água. Deu para entender mais ou menos, então, crianças, qual é a lógica aí do albedo? Tá? Então, o tipo a interação que a energia vai fazer com a superfície também vai ser importante para a gente entender a quantidade de energia que vai ficar nessa superfície e aí regulando posteriormente a temperatura desse local. Aqui uma revisão das aulas de física, nosso terror, né? Mas ok. Tá? Eu sei que física é terror para vocês porque foi para mim também. Mas ok, mas a gente tenta, firme e forte. O que é o espectro eletromagnético? É esse quadrinho mostrando quais são as propriedades das ondas. Então, aqui na primeira linha, eu tenho o comprimento de onda. Tá? Nessa segunda linha, eu tenho a frequência. E a terceira linha, eu tenho a energia.
Comprimento de onda, lembra o que era? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales dessa onda, tá? Então aqui vocês veem para a esquerda do gráfico, comprimento de onda ficando maior, e aí ele coloca nesses desenhinhos coisas que teriam esse comprimento de onda para a gente ter uma noção desse tamanho. E quanto mais para a direita do gráfico, menor o comprimento de onda. Frequência, o que é a frequência? É a quantidade de ondulações que você tem por segundo. Então, quanto maior o comprimento de onda, ou seja, quanto mais para a esquerda você estiver indo do gráfico, menor a frequência. Ou seja, ondas mais curtas, quando você está indo para a direita do gráfico, elas têm uma frequência maior, ou seja, elas vibram mais rápido. Tá? E, por fim, a energia. Quanto mais para a esquerda do gráfico você estiver, vocês veem que os valores de energia são menores. Quanto mais para a direita, os valores são maiores. Então, o que a gente pode concluir disso? Que quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior a energia. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e menor a energia. Como exemplos de ondas que nós temos aqui, ó. Reparem que aquelas coisas que fazem a gente tremer, quando a gente fala ultravioleta, raio-x, raio gama, essas radiações que só de ouvir o nome a gente já treme, são justamente as de comprimento menor, tá? Essas mais suaves, infravermelho, micro-ondas, rádio, elas têm um comprimento de onda maior, então elas têm uma quantidade de energia menor. Tá? Algumas leis que governam o espectro eletromagnético que vão ser importantes para climatologia. A primeira é a lei de Stefan-Boltzmann e a segunda é a lei de Wien. O que diz a lei de Stefan-Boltzmann? A energia irradiada por um corpo é proporcional à quarta potência de sua temperatura. O que significa isto? Que quanto maior a temperatura de um corpo, maior a quantidade de energia que ele vai emitir. Só que essa proporção não é linear. Ou seja, se eu tenho um corpo que tem uma temperatura que é o dobro de outro corpo, isso não quer dizer que ele vai emitir o dobro de energia. Tá? Isso vai ser em relação à quarta potência, ou seja, um corpo que tem o dobro de temperatura do outro vai emitir 2 elevado a 4. É isso que diz a lei de Stefan-Boltzmann. Eu tenho um corpo que tem uma temperatura X e tem um corpo com uma temperatura 2X. A lógica te leva a crer que, sim, o corpo que está mais quente está emitindo mais energia. Sim. Mas a lei de Stefan-Boltzmann te diz o quanto mais de energia esse corpo está emitindo. Não é o dobro. É o dobro elevado à quarta potência. Então, é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Ou seja, um corpo que tem o dobro de temperatura do outro não emite o dobro de energia. Emite 16 vezes mais energia. Tá? Então, a lei de Stefan-Boltzmann, ela te diz qual que é essa proporção entre a sua temperatura e a quantidade de energia que você está emitindo. Deu para pegar? E agora, a lei de Wien. A lei de Wien diz que o comprimento de onda do pico de emissão de um corpo é inversamente proporcional à sua temperatura. O que é o pico de emissão? Todo corpo emite... Não vou atender mensagem agora. Todo corpo emite energia. Emite várias formas de energia. Mas sempre tem uma fonte de uma forma de energia, um comprimento de onda que você emite mais. No caso dos seres humanos, é na faixa do infravermelho. Tá?
Então, quanto mais. Sempre essa faixa que você emite mais é inversamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, corpos quentes, quanto mais quente for um corpo, mais em direção a ondas curtas ele vai emitir. Tá? Quanto mais frio, mais em direção a ondas longas. Então, a gente coloca aqui como exemplo o Sol e a Terra. O Sol, ele está na temperatura de 6.000 Kelvin. A gente usa sempre a escala Kelvin para fazer essas comparações da lei de Stefan Boltzmann e de Wien, não usa a escala Celsius. O Sol, ele tem uma temperatura de 6.000 Kelvin. Então, qual é a faixa que ele emite? É aqui, ó. Ultravioleta, visível e infravermelho próximo. Esse pedacinho aqui, ó. É isso daqui, o pico de emissão do Sol. Tá? Professora, Oi. aqui não está aparecendo, não sei se a professora está usando o mouse ou a mãozinha para mostrar, mas aqui para mim não está aparecendo. Não tá aparecendo. O espectro eletromagnético você tá vendo? Não, eu sim. Não tá vendo a setinha? Não, tô achando. Nossa, tá aqui embaixo do infravermelho aqui. Tá. Nossa, cara, vou ter que ver isso. Na gravação vai aparecer. Tá. Aí vocês tenta dar uma olhadinha depois. Então eu não sei como é que. Pra mim também não aparece. Eu preciso ver como é que Não, faz eu isso. não tô falando da imagem, mas assim, quando a professora explica não sei se a professora Tô usando o mouse. Tô usando o mouse. Não, pra mim não. Nossa, eu. Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo? Ah, tá. Então acho que eu vou deixar assim. Então, na hora que eu tiver que mostrar. Vou fazer isso. Então, quando eu tiver ter que mostrar alguma coisa, eu vou sair desse modo de apresentação, então. Então, aqui a gente tem que esta é a faixa que o Sol emite. Obrigada aí pela sugestão, querido. Essa aqui é a faixa que o Sol emite. Então, do ultravioleta até o infravermelho próximo. A Terra, como tem uma temperatura aqui de 288 Kelvin, ela vai emitir no infravermelho distante. Aqui, ó. Essa é a região. Tá? Então, quanto mais quente um corpo, mais em direção à direita do espectro eletromagnético vai ser os comprimentos de onda que estão sendo emitidos. Tá? Ok. Entrando energia na Terra, essa energia começa a ser transferida entre os materiais. Fisicamente, isso aqui é visto nas aulas de física na escola, a gente tem 3 processos de transferência de energia: a condução, a convecção e a radiação. O que é condução? Condução é quando eu tenho transferência de energia molécula por molécula. Ou seja, precisa haver contato entre os dois materiais. É o tipo de coisa que é o que você sente quando você encosta o dedo na panela quente. Tá? A energia da panela vai vir muito rapidamente em direção ao seu dedo, porque existe uma diferença muito grande de temperatura entre a panela e o seu dedo. Tá? Então, isso é condução. É quando há contato de duas superfícies com temperaturas diferentes, né? Com teor, com quantidade de energia diferentes, tá? Esse processo, fisicamente falando, ele é muito lento de transferência de energia, tá? Esses outros dois, a convecção e a radiação, eles são mais rápidos, tá? A convecção não é propriamente, vamos dizer assim, um processo de transferência de energia, né? Porque simplesmente você está trocando de lugar as massas de matéria que tem temperaturas diferentes, tá? A convecção é o processo, por exemplo, de formação das nuvens, tá? Que eu tenho um ar aquecido aqui embaixo, o ar se aquece aqui embaixo, ele por se aquecer, ele vai ficar mais leve, ele vai tender a subir. No que ele sobe, ele vai roubar lugar de coisas lá em cima
que são mais frias, né? As coisas que estão lá em cima mais frias, elas vão tender a descer. E aí fica esse movimento. Esse movimento vertical é o que a gente chama de convecção, né? Do quente subindo e do frio descendo, tá? E por fim, a radiação é a energia que não vai utilizar nenhum tipo de meio material. Isso também pode acontecer dentro da atmosfera, tá? Mas fisicamente o mais importante para nós aqui dentro da climatologia é a condução e principalmente a convecção, tá? Outros processos que eu tenho de transferência de energia dentro da nossa atmosfera. Advecção, então a convecção é o movimento vertical. A advecção é o movimento horizontal da massa de ar. Quando a gente for estudar as massas de ar, isso vai ficar mais claro, mas já adiantando um pouquinho, né? Massas de ar, elas se deslocam horizontalmente. Então, a massa de ar frio e a massa de ar quente, que elas vão andando aí pela superfície da Terra, elas vão se deslocando horizontalmente, por diferença de pressão. Eu coloquei aí por um gradiente de pressão, gradiente quer dizer diferença. Então, aquilo que a gente estava vendo quando eu estava mostrando o índio para vocês. O ar ele sai daqui onde está com alta pressão e vai em direção a baixa. Isso que vai fazendo o ciclone ficando ali aquela intensidade de vento. Então, isso é a advecção. É esse deslocamento horizontal do ar saindo da alta pressão e indo em direção à baixa. E outro processo absolutamente primordial dentro da nossa atmosfera para fazer as trocas de energia são as mudanças de estado físico da água. A condensação e evaporação. Tá? Então, principalmente, essa mudança que ocorre do estado gasoso para o líquido ou do líquido para o gasoso. Tá? Então, a interferência da água sobre o nosso sistema climático de longe, mas de muito longe, é que vai governar as maiores trocas de energia que a gente tem dentro da nossa atmosfera. Por que isso? Por que a água tem essa propriedade aí de fazer essas grandes trocas de energia? Então, apresento para vocês aí a nossa molécula água. Oi! Tem muita gente que não sabe sobre os papéis importantes aí da água, e eu não estou falando de vocês, eu estou falando de gente graúda, tá? Já quer bafo o caso, mas a gente tem aqui a água. Vamos ver aí quais são algumas propriedades que ela tem fisicamente para conseguir absorver tanta energia. Tá? Então, o que a água faz? A gente tinha visto isso em sala. A água é uma substância que estabelece pontes de hidrogênio. O que é ou ligação de hidrogênio, modernamente? Né? No meu tempo falava ponte, mas hoje os químicos estão falando de ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio é uma atração elétrica que existe entre as moléculas de água em virtude da diferença de eletronegatividade que existe entre as moléculas dentro da molécula de água. Então, o que nós temos? Deixa eu ver se eu acho que vai precisar de uma tabela periódica aqui. Se eu acho uma tabela periódica. Aqui. Tá. Eu vou trocar de tela aqui com vocês, crianças. Estão vendo a tabela periódica? Sim. Tá. Então é o seguinte, quanto mais para a direita da tabela periódica vocês forem, maior é a eletronegatividade desse elemento. O que isso significa? Eletronegatividade é a tendência que um elemento tem para roubar elétrons do outro que está disposto a ceder algum elétron. O elemento mais eletronegativo que existe na natureza é o flúor. Os gases nobres não contam porque eles não roubam elétrons de ninguém, porque eles já estão estáveis. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Em segundo lugar, é o oxigênio.
E em terceiro lugar, o nitrogênio. Esses são os 3 elementos mais eletronegativos que a gente tem na natureza. Então, sempre que eu tiver uma ligação entre um elemento mais eletropositivo, no caso aqui da água, que é o hidrogênio, né, com um elemento mais eletronegativo, vai acontecer isso que acontece na água. Deixa eu botar água aqui. Ô, caramba. Cadê a água? Aqui. Então, o que é a água? É uma substância em que existe uma ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, o oxigênio ele é um elemento extremamente eletronegativo, ou seja, se alguém estiver disposto a compartilhar um elétron com ele, não vai ser propriamente um compartilhamento o que vai acontecer dentro dessa molécula. Vai ser quase que um sequestro. O oxigênio ele é absolutamente tarado por elétrons. Então, os elétrons do hidrogênio vão ficar dentro dessa molécula muito mais tempo, mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O oxigênio ele vai ficar meio que com excesso de elétrons e o hidrogênio com falta. Ele teve praticamente o único elétron dele, meu Deus do céu, pobrezinho, o único elétron dele roubado por esse louco desse oxigênio. Então, ele vai ficar positivo, tá? Então vai acontecer essa diferença de eletronegatividade dentro da molécula. Então a molécula de água ela tem literalmente um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é o lado que estão os hidrogênios, o polo negativo é o lado que está o oxigênio. E essa diferença de eletronegatividade que existe dentro da molécula de água faz com que elas tenham uma força de atração entre si muito forte. Elas se atraem muito. Moléculas de água entre si, elas se atraem muito. Tá? Então, isso é que é a ligação de hidrogênio. É quando é a atração elétrica que existe fisicamente, né? Qual é a definição de ligação de hidrogênio? É a atração elétrica que existe entre moléculas onde existe a ligação de um hidrogênio com flúor, oxigênio ou nitrogênio. A água é uma substância que estabelece ponte de hidrogênio porque ela é uma substância que tem o que eu tenho. A ligação entre hidrogênio e oxigênio, portanto, se estabelece essa diferença de eletronegatividade dentro da molécula, portanto, entre as moléculas elas vão se atrair como se fosse um ímã mesmo. Tá? Como se fosse um ímã, elas vão se atrair fortemente. Agora eu tenho que entender, então isso entendido, eu tenho que entender agora o que é temperatura. Lembra o que é temperatura? É o grau de agitação das moléculas. Para eu fazer uma substância mudar de estado, eu tenho que agitar cada vez mais essas moléculas, agitar cada vez mais para que elas saiam do formato cristalino, né, e passem do estado sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso. Tá? Eu tenho que diminuir a coesão entre essas moléculas. Fazer isso com a água não é nada fácil. Tá? Por conta dessa atração elétrica que nós temos, a água é realmente a substância do unidos venceremos. Ela fica muito presa. As moléculas ficam todas muito presas entre si. Então, fazer a água aumentar de temperatura, fazer ela aumentar de temperatura a ponto de eu conseguir quebrar essas ligações de hidrogênio, eu preciso fornecer muita energia para isso. Deu para entender? As ligações de hidrogênio são essa atração forte elétrica que existe entre as moléculas de água, de tal forma que se eu quiser quebrar essas ligações para fazer a água mudar de estado, eu tenho que fornecer muita energia primeiro para ela sair do gás do sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso. Ô, derrota, sai. Aqui. Gente, querendo entrar aqui. Certo? Então, isso faz a água ter algumas propriedades térmicas bastante especiais. Né? Tudo isso para dizer o quê? O que vocês têm que saber, enquanto geógrafos, sobre a água? É que tudo o que envolver, todos os processos naturais que envolverem a água, vão envolver também uma quantidade colossal de transferências de energia.
Tá? A água absorve muita energia. É isso que eu tô querendo frisar. Tá? Quem tá com o microfone ligado aí, por favor, desliga que tá dando ruído. Então, algumas propriedades térmicas que eu tenho para água. Primeira delas, o calor específico sensível. O que é calor específico sensível? É a quantidade de energia necessária para fazer mudar 1 grau de temperatura, 1 grama dessa substância. Então, eu tenho 1 grama dessa substância, quanta energia eu tenho que fornecer para que ela aumente 1 grau. Isso é calor específico sensível. No caso da água, 1 caloria, ou 4,18 joules, como vocês estão vendo aí. Tá? Esse é o segundo maior calor específico que existe na natureza. A água só perde para a amônia. Tá? Ou seja, a água absorve muita energia. Para eu esquentar a água, eu tenho que dar muita energia para a água. E para eu resfriar a água, eu tenho que sequestrar muita energia dela. Ou seja, onde tem água, tem energia armazenada. Tá? Isso garante algumas coisas aí para o ambiente. Tá? O fato de o nosso planeta ser feito de água, grande parte, é umas coisas que garantem a existência da vida aqui, mas não só pelos processos biológicos da água, mas pelos processos físicos também. Tá? A água, como ela absorve muita energia, ela demora muito para aquecer e demora muito para esfriar. Então, isso garante uma certa manutenção de constância de temperatura nos ambientes em que ela está presente. Essa manutenção de constância de temperatura a gente chama em física de homeotermia, que é a constância da temperatura. Então, tanto os ambientes quanto os seres vivos, né? Ela garante a homeotermia ambiental e biológica. Tanto os ambientes quanto os seres vivos, que são feitos de água, vão ter uma certa manutenção de constância de temperatura. Mesmo os animais de sangue frio, chamados animais de sangue frio, que não têm uma regulação térmica tão forte quanto as aves e os mamíferos, mas mesmo assim o sangue deles não vai congelar, assim, fácil. Tá? Então, o fato do sangue ser feito de água vai ajudar bastante, né, que existam seres, né, que vão ter esse tipo de biologia, assim. Por isso que a gente fala que é difícil a gente achar vida em outros planetas, né, porque essa é a forma de vida que a gente conhece, ela depende fortemente da água para todos os seus processos, entre eles a homeotermia. Então, um ambiente que não tem água, até pode ser que exista vida, né, mas que tipo de vida? A gente procura o tipo de vida que a gente conhece, né? E nos ambientes também, tá? É por isso, por exemplo, que os desertos são tão frios durante a noite e tão quentes durante o dia. Porque eles não têm água. Tá? Um ambiente onde eu tenha água, na hora que o sol desgramado, maldito, tá ali batendo, a água vai absorver preferencialmente boa parte dessa energia. A água é egoísta. Ela vai absorver toda essa energia e vai deixar só um pouquinho pro restante do ar, das florestas e tudo mais. Onde não tem água, isso não vai acontecer. Então, todo o ar é que vai absorver energia, que é o caso do deserto. E aí, à noite, é o contrário. À noite, quando não tinha... durante o dia, se você está num ambiente que tem água, à noite, o que vai acontecer? Não tem o sol, mas a água vai soltando, aos pouquinhos, a energia que ela absorveu durante o dia. Se você está no deserto, que não teve água absorvendo isso durante o dia, aí não tem de onde aquele ambiente tirar a energia. Então, a temperatura cai rapidamente. Tá? Então, onde tem água, tem não só energia, mas constância de energia, constância de temperatura. Tá? Segunda propriedade física importante da água, o calor específico latente de fusão. O que é isso? Quantidade de energia necessária para eu fazer 1 grama dessa substância passar do estado sólido para o estado líquido. Fusão, né, do estado sólido para o estado líquido. Tá?
Por que não interessa a temperatura? Lembra aquele mantra da física? Durante as mudanças de estado, a temperatura permanece constante. Então, você tem uma massa de gelo, tá, a 0 graus, né? Enquanto esse gelo todo não derreter, aquela temperatura não aumenta. Ela permanece ali em zero graus. Então, calor latente, difusão, quantidade de energia necessária para fazer 1 grama dessa substância mudar de estado, né? Do líquido, do sólido para o líquido, aqui no caso. No caso da água, 80 calorias por grama, que é o segundo maior da natureza também, só perde para amônia. Ou seja, para esquentar 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. Para eu derreter 1 grama de gelo, eu preciso de 80 calorias. Tá? Ou seja, derreter gelo não é um negócio simples. Tá? Esse mesmo amigo meu que celebrava ali as tempestades na USP, ele fez missão para a Antártida 2 vezes. Né? E ele falava, cara, você pode morrer de sede na Antártida. O local que tem 65% de água doce do planeta, você pode morrer de sede ali, porque não adianta, essa água tá congelada. Vai derreter aquilo. A quantidade de querosene que você precisa ali no gerador para você conseguir derreter aquela água, para você poder depender daquela água para beber. Não é um negócio simples, tá? E, de novo, as minhas eternas alfinetadas, a quantidade de energia que a gente precisaria para derreter a Antártida. Ou derreter, ou vamos ser mais modestos, né? Derreter a Groenlândia. Ou mais modestos ainda, derreter o Ártico. Tá? Para fazer subir nível do mar e essas coisas todas. Não é um negócio muito simples, para dizer o mínimo. Tá? Então, derreter gelo também consome muita energia, né? Não é um negócio simples de se fazer. Isso é o que garante, né, a relativa constância das massas de gelo que a gente tem aí pelo planeta. Tá? E a terceira propriedade física importante aí da água relacionada aí às fontes de hidrogênio, o calor latente de evaporação. Calor específico latente de evaporação. O que significa isso? Quantidade de energia necessária para evaporar 1 grama dessa substância, ou seja, para fazer 1 grama de uma substância sair do estado líquido para o estado gasoso. No caso da água, humildes 540 calorias por grama para fazer a água evaporar. É o maior calor específico que existe em todas as substâncias conhecidas pelo ser humano. Tá? O que isso significa? Que a água, quando ela evapora, ela retira daqui da superfície quantidades colossais de energia. É isso que fazem as nuvens. Elas retiram, o processo de evaporação da água consiste em retirar aqui da nossa superfície quantidades colossais de energia, e na hora que essa água chega lá em cima e condensa, formando as nuvens, essa energia é mandada embora para o espaço. Então, na prática, o que as nuvens fazem? Elas são um aparelho de ar-condicionado. Elas estão tirando essa energia de onde tem mais e jogando para fora, né, para o espaço, para onde tem menos. As nuvens são o grande aparelho de ar-condicionado do planeta, tá? Removendo esse excesso de energia que eu tenho aqui na superfície, mandando tudo embora para o espaço. Tá? Então, felizmente, o nosso sistema climático tem bastante água, né? Ele vai ser muito eficiente, né? Uma máquina térmica eficientíssima. O nosso planeta, né? De ficar, né, removendo todo esse excedente energético que a gente teria aqui embaixo. Tá? Tranquilo até aqui com essa parte de propriedades térmicas da água. Tá? Outro conceito, né, para vocês, as diferentes bandas de absorção dos gases atmosféricos. Tá? Aqui o que eu tenho nessas diferentes linhas. Diferentes gases da nossa atmosfera. Então, óxido nitroso, ozônio e oxigênio, dióxido de carbono e água. E a radiação terrestre, né, fixa nesse daqui, ó. Então, essa é a radiação que a Terra emite. Não é o Sol que aquece a Terra, tá, pessoal? O que aquece a Terra é essa radiação aqui. Tá? Essa partezinha vermelhinha aqui do gráfico. Tá? Então, o Sol só manda energia para a Terra, né? A Terra vai absorver essa energia, vai reemitir na forma de onda infravermelha, e é isso que vai aquecer a Terra. Tá? Observem aqui, tá? Quais são as faixas de energia que
a água absorve? Professor, Aquele esqueminha lá. Oh, meu Deus. Aqui. As diferentes faixas de energia que a água absorve. Tá? Eu vou botar isso ampliado porque eu acho que vai ficar muito pequenininho para vocês verem. Mas fixa aqui, ó, compara a água com o dióxido de carbono. Tá? Isso eu quero mostrar. Aqui, a água com o dióxido de carbono, se vocês forem reparar, as montanhinhas da água, elas estão mais para a esquerda do que as montanhinhas, nem tem montanhinha, né? Direito no dióxido de carbono. Repararam? Tá? Então, o que significa isso? Que a água, ela vai absorver, como a gente já tinha visto num slide, não lembro. Não, a gente não tinha visto ainda, né? A água, ela vai absorver uma quantidade muito maior de energia da radiação terrestre do que o dióxido de carbono, tá? Isso para outros comprimentos também, né? De toda a energia que é emitida aqui, que a Terra vai passar aqui pela Terra, olha toda a quantidade de energia, os diferentes comprimentos de onda que a água consegue absorver e os diferentes comprimentos de onda que o dióxido de carbono consegue absorver. Se você for considerar que a nossa atmosfera tem muito mais água do que dióxido de carbono, meu amor, desculpa, mas quem absorve energia nesta atmosfera deste planeta não é dióxido de carbono, é água. Tá? Tudo que a gente aprende na escola sobre efeito estufa natural, por exemplo, quem faz isso, meu amor, desculpa, não é dióxido de carbono, é água. Tá? Dióxido de carbono não faz ponte de hidrogênio. Dióxido de carbono tem uma interação fraquíssima entre as moléculas. Tá? Os comprimentos de onda preferenciais deles são bem menos energéticos. Reparem aí na figura, os comprimentos de onda que o dióxido de carbono absorve predominantemente estão muito mais para a direita do gráfico. Então, são bem menos energéticos do que a água. Então, quando a gente fala neste planeta, pelo menos, a gente vai falando de Vênus, é outra história. Vênus tem 96% da atmosfera dele feita de dióxido de carbono. Mas na atmosfera da Terra, que a gente tem 0,0038% de dióxido de carbono, bicho, desculpa. Não é ele que faz a absorção de energia importante no nosso planeta. É a água, tá? O vapor de água. Toda essa quantidade de energia que circula aí pelo planeta é muito mais a água que vai absorver do que o dióxido de carbono, tá? Se fosse verdade que o dióxido de carbono tem realmente todo esse poder de manter a temperatura constante da Terra, não haveria diferença entre as temperaturas do deserto no dia e na noite, porque não varia a quantidade de dióxido de carbono ali, vai ser constante, tá? Então, quem governa, climaticamente falando, o planeta é a água, não é o dióxido de carbono. Tá? Ele que é a água que vai absorver grandíssima parte da energia que está disponível aí no planeta. Não que o dióxido de carbono não absorva, tá? Ele absorve energia, mas em relação à quantidade de energia que ele absorve, e principalmente comparando a quantidade de água que tem no nosso planeta e a quantidade de água a quantidade de dióxido de carbono que tem, sabe, a fatia de responsabilidade da água dentro dos processos térmicos do planeta é infinitamente maior. Não tem nem comparação. Tá? Aqui um esqueminha, de novo, aquele mesmo esqueminha do balanço global de radiação que eu tinha mostrado para vocês no começo da aula, que é utilizado para a gente explicar o chamado efeito estufa natural. Tá? Então, em que consiste o efeito estufa natural? A gente teria uma parte da radiação, né, que deveria ser mandada embora para o espaço, daquele primeiro esquema que a gente tinha visto, e não é mandada embora para o espaço. Ela é refletida pela superfície, pela superfície do planeta, e sendo reabsorvida por alguns gases atmosféricos, ela é remetida para a superfície. Tá? Essa primeira explicação sobre o efeito estufa natural, ela foi descrita
pelo Svante Arrhenius, que vocês que foram bons alunos de química na escola devem se lembrar que o Svante Arrhenius ele foi o cara que fez os conceitos de ácido e base. Então, o que é um ácido? É aquilo que tem o hidrogênio na frente. O que é uma base? É aquilo que tem a hidroxila no final. Quem fez esse primeiro conceito foi o Arrhenius. Mas não foi só isso que ele estudou. Então, ele calculou também como seria a temperatura do nosso planeta na ausência desse efeito. Que é uma parte da nossa radiação, ela deveria escapar para o espaço, mas ela não escapa, ela fica retida aqui na nossa atmosfera pela presença desses gases atmosféricos que a gente chama de gases estufa. Então, se não existissem esses gases na nossa atmosfera, a temperatura média da superfície do planeta, o Arrhenius calculou, seria de 18 graus negativos. A gente assume em física que a temperatura média do nosso planeta está entre 14 e 15 graus positivos, tá? Em média, da nossa superfície. Ou seja, isso só ocorre, né? A gente só tem uma temperatura de 14 ou 15 graus positivos por conta da existência do chamado efeito estufa natural, tá? Que a gente sairia de menos 18 para ir aí para mais 15. Seria feito esse efeito aí por esses gases atmosféricos, né, que vão bloquear um pouco a saída de energia do planeta. Existe toda uma discussão sobre a correção desse cálculo feito pelo Arrhenius, tá? Tem gente que vai dizer que foi um cálculo super errado, que a temperatura do nosso planeta seria muitíssimo mais baixa do que isso, coisa de 200, negativo, alguma coisa assim. Mas eu não vou entrar nesse mérito, né? Vamos fazer de conta, for the sake of argument, mantém aí os menos 18. Só que tem um outro probleminha. Além da existência desses gases estufa, ou seja, além da existência desses gases, que é principalmente a água, né, que fazem a Terra se aquecer, que retém energia, a Terra tem também mecanismos de resfriamento, tá? Se o efeito estufa potencial da Terra, esquece seres humanos, se o efeito estufa potencial da Terra agisse na sua plenitude, a temperatura da Terra não seria de 15, seria de 60 positivos. Há quem diga 70. Se todos os gases da nossa atmosfera realmente absorvessem tudo o que eles conseguem absorver. Pensa. Eu já não aguento, eu com 24 graus eu tô tirando a roupa, assim, cara, pensa 60, enfim. Não teria como a gente ter vida no nosso planeta, seria um negócio completamente insano, né, esse nosso planeta. Então existe, além do efeito estufa natural, que faz a gente sair de menos 18 para mais 60, né, que seria o efeito estufa teórico. Então, se a nossa temperatura também não é mais 60, ela é mais 15, então existe algum outro mecanismo aí no planeta que faz esse efeito de resfriamento, tá? E qual é esse mecanismo? É a própria turbulência da atmosfera. Como assim? Aquele efeito que a gente tinha visto de convecção. A ideia é o seguinte: nossa atmosfera vai aquecendo. No que ela se aquece, essa parte aqui que está mais embaixo, ela vai ficar mais leve e vai subir. Tá? Esse ficando mais leve e subindo, essa energia que ela tá saindo via ar, o ar está absorvendo energia, o ar e a água, né? Estão absorvendo energia, subindo na atmosfera, e isso, em última instância, vai ser mandado embora para o espaço. Esse efeito de ar-condicionado, tá? Tanto mandando embora para o espaço, quanto mandando do Equador em direção aos polos. O mesmo efeito também, mesma coisa, tá? Quando vocês botam uma panela fervendo, né, vocês veem que a água não fica simplesmente quente, ela fica borbulhando, ela fica turbulenta, tá? A mesma coisa é a atmosfera. Ela não fica simplesmente quente, ela fica turbulenta, ela fica se movimentando quando ela se aquece. Então, esse movimento dentro da atmosfera vai garantir a transferência de energia de regiões onde eu tenho excesso para onde eu tenho falta. Ou seja, sai energia daqui de baixo e vai lá para cima. Sai energia do Equador e vai para os polos, sempre redistribuindo energia. E aí, em última instância, né, saindo dos polos em direção ao espaço, saindo das partes mais altas da atmosfera
em direção ao espaço. E quem é que é o grande responsável por fazer essas trocas energéticas, por tirar energia aqui de baixo da superfície terrestre e mandar para fora para o espaço? Qual é o gás que faz isso? Qual é? Vapor de água. A substância que tem o maior calor específico latente de evaporação do planeta, da história, de toda a natureza. Então, a água, ela é responsável, olha que louco, que esquizofrênica. A água é responsável tanto por aquecer o planeta, quanto por resfriar. Mano, a água é F. Tá? Ela tem uma loucura de efeitos dentro do sistema climático. Então, a presença de água na nossa atmosfera faz com que o planeta absorva energia, parte dessa energia que deveria escapar para o espaço, mas não escapa, fazendo isso o efeito estufa natural. E também tem o efeito de, com a turbulência da atmosfera, conseguir remover quantidades colossais de energia aqui de baixo e mandar para fora. Tá? No seguinte esquema aqui. Tá? Então, se você for pegar aqui, pega a linha tracejada desse gráfico. Tá? Se existisse somente o efeito estufa natural, a temperatura da nossa superfície seria aqui de 60 positivos, e ela decresceria rapidamente com a altitude. Conforme eu vou subindo a altitude, a temperatura ficaria baixa muito rapidamente. Tipo, não seria... Já é assim, a gente sai daqui do litoral, vai pra serra, é mais frio, ok, mas seria muito mais drástica essa mudança de temperatura. Como a nossa atmosfera tem a água e toda a sua turbulência, que são os efeitos do tempo meteorológico, então o que acontece na realidade é essa linha contínua, essa linha que está saindo aí dos 14 graus. Tá? Então vai sair daqui, eu tenho uma superfície que não fica tão quente e uma altitude que não fica tão fria. Ora, é justamente isso que a água faz. Lembra? Homogeneizar as temperaturas. Então o quente não fica tão quente e o frio não fica tão frio. Se não tivesse água e toda essa turbulência da nossa atmosfera, a atmosfera faria esse efeito deserto. Então ficaria uma superfície muito quente e uma altitude muito fria. A turbulência da atmosfera somada à existência de água no sistema climático faz com que a nossa superfície não fique tão quente e a nossa altitude não fique tão fria. Então eu tenho uma redistribuição mais igualitária de energia pelas diferentes altitudes do planeta. Tá? Então a água, ela rouba a energia aqui de baixo, vai redistribuindo aqui para cima na atmosfera, chegando aqui no espaço sideral, manda embora. Tá? Então o chamado efeito estufa natural, ele é bem menos, né, forte do que se alega, né? A gente tem o efeito do tempo meteorológico para poder contrabalançar isso. Certo até aqui? Outro probleminha que a gente questiona aqui é a própria existência do chamado efeito estufa. Tá? Ou pelo menos a existência dele como é descrito. Tá? Como é que os sistemas naturais eles vão absorver e refletir energia? A gente tem a radiação solar entrando em qualquer sistema, dentro da sua casa. Pensa na sua casa. Tá? Radiação solar entra e eu tenho a saída de radiação infravermelha e eu tenho saída de radiação por dinâmica de fluidos. O que é dinâmica de fluidos? É justamente esse processo de turbulência da atmosfera. Tá? Então, a atmosfera turbulenta, o movimento do ar, o vento, ele vai fazer essa saída de energia dos locais também. Quando você abre a janela da sua casa, ela refresca, né? Vai sair essa quantidade de energia que está ali aprisionada. Tá? O que acontece dentro de uma estufa de plantas, efetivamente? Entra a radiação solar, tá? E ao contrário do que se alega, qual é a alegação que se faz, que é o efeito estufa das plantas, né? O que a estufa das plantas faz? A estufa das plantas não deixa sair, né? A casinha de vidro,
ela não deixa sair a radiação infravermelha. Isto não é verdade. O vidro não tem essa propriedade de impedir a saída de radiação infravermelha. Tá? A estufa é mais quente do que o ambiente externo, porque o mecanismo de resfriamento que é cortado pela casinha de vidro é o vento. É a dinâmica atmosférica. Tá? Todo ambiente mal ventilado é mais quente do que um ambiente bem ventilado. Tá? Porque eu não tenho perda de energia por turbulência. Tá? Isso é o que acontece numa estufa. Tá? Se eu tenho um ambiente em que eu corto a dinâmica atmosférica, o movimento do ar, mas eu mantenho a radiação infravermelha, a chance desse ambiente se aquecer é 100%. Tá? Então, aqui o resultado é líquido certo e previsível. Eu sei que esse ambiente vai se aquecer. É por isso que os agricultores fazem estufas, porque eles sabem que aquilo vai aquecer. Não é isto o que acontece com a Terra. Na Terra, eu tenho a entrada de radiação solar, os gases estufa. Ai, que lindos meus gases estufa. Eu desenho muito mal, gente, pelo amor de Deus. Os gases estufa, eles efetivamente, né, falando qualquer gás estufa, dióxido de carbono, água e tal, né, eles bloqueiam a saída de radiação infravermelha, né, eles retêm radiação infravermelha aqui na superfície, mas os gases estufa têm o poder de barrar o vento? Essa semana a gente teve uma verdadeira aula de que não. Tá? O movimento dos ventos não é alterado pela presença de gases estufa na nossa atmosfera. Tá? O movimento do vento, das frentes frias, das correntes marítimas, dos furacões, ele permanece. Mesma coisa. Tá? Então, o que os gases estufa fazem no planeta Terra? Bloquear a saída de radiação infravermelha. Mas eles não bloqueiam o movimento da atmosfera. É o efeito completamente contrário do que acontece nas estufas de plantas. Então, a gente não pode usar a metáfora das estufas de plantas para descrever o efeito estufa que acontece na Terra. São efeitos físicos completamente diferentes. Tá? Outra coisa. Então, aquilo que acontece nas estufas de plantas não é a mesma coisa que acontece na Terra. Nas estufas de plantas, então, retomando a casinha de vidro, ela corta a dinâmica atmosférica, mas mantém a radiação infravermelha. Então, isso aquece a estufa. Na Terra, os gases estufa bloqueiam a radiação infravermelha, mas mantém a dinâmica atmosférica e oceânica, né, dos fluidos do planeta. Tá? Quando eu tenho um superávit de energia gerado por essa radiação que vai ficar mais aprisionada aqui na Terra e não vai conseguir sair, qual que vai ser o resultado? Vai ser um aquecimento? Eu não tenho como prever. Tá? Radiação infravermelha a mais no planeta não significa necessariamente aumento de temperatura, que é o que afirma a hipótese do aquecimento global antropogênico. Tá? Se você não conseguir, ao mesmo tempo, mexer na dinâmica de fluidos, na dinâmica atmosférica e oceânica, ou seja, mexer no funcionamento de furacão, de frente fria, de corrente marítima e tal, então, enquanto tudo isso continuar funcionando, né, eu não tenho como prever qual vai ser o resultado de um aumento de energia por radiação infravermelha no planeta. Por que isso? Porque vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês devem se lembrar que energia não é apenas calor. Energia não se manifesta apenas na forma de calor. Energia também se manifesta na forma de luz e se manifesta na forma de movimento. Tá? A energia não produz só calor. Você não tem só ferro e chuveiro em casa. Você tem ventilador, você tem liquidificador. Né? Energia serve para fazer também movimento. Tá? Na Terra, a mesma coisa. Então, energia não faz simplesmente as coisas se aquecerem.
Energia faz as coisas também se movimentarem. É por isso que eu tenho ventos, é por isso que eu tenho correntes marítimas, tá? E se eu não mexer nessas coisas, se essas coisas continuarem acontecendo, eu não tenho exatamente como prever qual vai ser o resultado desse aumento de energia sobre o planeta. Muita gente confunde aumento de energia com aumento de temperatura. Isso não é verdade. Tá? Um aumento de energia no planeta não necessariamente se converterá num aumento de temperatura. Eu posso, por exemplo, né, com o aumento de energia no planeta, fazer com que evapore mais água. Esse efeito se chama hipótese íris. A gente vai ver isso mais para frente. Eu posso fazer com que, por exemplo, tendo mais energia, evapore mais água, produzindo assim mais nuvens. E lembra, a nuvem é um aparelho de ar-condicionado. Ela vai, então, retirar mais energia da nossa superfície. Eu posso fazer com que essa máquina térmica produzida pelas nuvens seja mais eficiente. Percebe? Eu jogo energia no planeta e com isso eu faço as nuvens trabalharem mais, fazendo com que elas sejam mais eficientes em remover energia do planeta. E no final das contas isso resultar num resfriamento. Então eu não tenho essencialmente como saber qual será o resultado disso, né? De aumentar o teor de energia por radiação infravermelha no planeta. Pode aquecer o planeta? Pode. Mas pode resfriar também. Como pode não acontecer nada também. Oi! Entrando nesse raciocínio. Então, também se eu tiver mais nuvens, pode acontecer também elas permanecerem mais tempo sem precipitação e alterar para uma temperatura menor até. Sim. Também. Isso também faz parte. Exatamente. Sim. Isso é um segundo ponto da hipótese íris do Lindsay. Então, as nuvens, elas removem mais energia da superfície e elas bloqueiam a chegada da radiação solar, se tiver mais nuvens. Obrigado. Então, obrigada aí, querido. Completou bem a aula. Então, eu tenho um efeito 2 vezes de resfriamento. Então, esse efeito, lembrando, né, as nuvens são a área menos conhecida da meteorologia. Então, para quantificar esse efeito, é uma desgraça. Tá? É bem difícil da gente poder calcular isso. Então, eu não tenho, essencialmente, como prever que um aumento de energia da Terra, gerado por um aumento eventual aí dos gases estufa do planeta, eu não tenho como prever se isso vai ser efetivamente, o resultado vai ser efetivamente um aquecimento. E aí você se pergunta, tá, professora, mas então se a gente não sabe qual vai ser o resultado, então o melhor é não fazer nada. O melhor é deixar a atmosfera seguir o seu rumo. Tá? Você esqueceu que a atmosfera é um chamado sistema caótico. O que quer dizer um sistema caótico? São sistemas extremamente sensíveis às condições iniciais. Aquela história que a gente tinha falado umas aulas atrás, né? Que a borboleta batendo asa na Austrália, ela vai provocar um furacão ali na Flórida. A gente falou que é uma metáfora exagerada, mas sim, para descrever qual que é o resultado na atmosfera, né? Uma pequena condição inicial ali mudando, se eu posso ter um resultado bem diferente lá na frente. Em todos os sistemas caóticos, não existe uma diferença entre ação e inação. Tudo o que está dentro desse sistema é ação. Você está interferindo na atmosfera, mesmo quando você não quer interferir. A sua simples existência faz você interferir na atmosfera. Você está respirando. Você está jogando dióxido de carbono na atmosfera. Percebe? Dentro do sistema caótico, tudo é ação. Então não existe essa... então eu não vou interferir na atmosfera para não saber qual que é porque eu não sei qual vai ser o efeito dessa interferência. Mesmo quando eu não tenho interferência dentro de um sistema caótico, ele evolui pela sua própria dinâmica interna. Então não tem o que prever, né? Essencialmente para longo prazo nesse sentido, né? Dentro de um sistema caótico. Eu não tenho como saber se o resultado vai ser efetivamente um aquecimento, tá? Então aqui um resumo de tudo isso que eu acabei de falar, né? A diferença de funcionamento
das estufas e da Terra, né? São processos físicos diferentes e não tem como a gente saber essencialmente se o aumento de gases estufa sobre o nosso planeta vai fazer ele efetivamente aquecer. Eu posso transformar a Terra numa máquina térmica mais eficiente e fazer ela acabar resfriando. Certo? Tranquilo até aqui, crianças? Bonitinho? Deixa eu sair aqui. Alguma questão, crianças, a respeito dessa aula? Dou-lhe uma. Tudo certo? Fechou então, crianças? Oi. Ah. Bota no chat. Bota no chat. Deixa eu ver aqui. Não consigo ligar meu computador. Tá, bota aí no chat. Enquanto isso, alguém tem mais alguma questão? Sobre a necessidade de energia para derreter o gelo. Quando encerrou a glaciação que gerou esse derretimento? A última glaciação, ela encerrou há 8 mil anos atrás. Ela começou ela teve o auge há 18 mil, mais ou menos, né? E o processo acabou há uns 8 mil anos, mais ou menos, tá? O que aconteceu efetivamente nesse meio do caminho, a gente não sabe. Né? Qual é o mecanismo que faz efetivamente essas glaciações? O que a gente sabe é que existe aquele efeito que a gente tinha visto em astronomia. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Aquele efeito que a gente tinha visto nas aulas de astronomia dos ciclos de Milankovitch. Né? Então, tem épocas que a Terra está com uma órbita mais alongada e tem épocas que ela está com uma órbita menos alongada. Tá? Então, a gente acredita que as nossas últimas 4 glaciações, pelo menos, que elas têm uma ciclicidade, mais ou menos a cada 100 mil anos, a gente tem uma glaciação, que é basicamente esse o mesmo ciclo de Milankovitch. Então, estaria relacionado aí com a maior proximidade ou distância da Terra em relação ao Sol. Tá? Provavelmente foi isso, mas saber, efetivamente, a gente não sabe o que foi que determinou isso. A hipótese mais aceita é essa, né? As mudanças na órbita solar, especificamente em relação à excentricidade, né? Esse alongamento ou circulamento, a órbita ficar mais alongada ou circular, tá? Então é isso. Mais alguma questão? Tranquilo? Fechou então, crianças? Tranquilo? Então, com isso a gente encerra a aula hoje, crianças. Obrigada pela presença de vocês. Cuidem aí das casas de vocês com essa ventania, tá? E a gente se vê de novo semana que vem, tá bom? Até a próxima, crianças. Até! Em pé, crianças.